O tema da mensagem é: quem é você? Quem é você? Você já deve ter percebido em algum momento, ou já deve ter experimentado por isso, porque vez ou outra chega alguém para a gente e às vezes fala assim: você sabe quem eu sou? Alguém já deve ter passado por isso. Quem trabalhou no comércio, eu já trabalhei no comércio, e às vezes você ia atender alguma pessoa, pedia para a pessoa esperar alguma coisa. Uma vez um rapaz falou para mim: você sabe quem sou eu para mandar eu esperar? Eu sou amigo do dono da loja, eu sou amigo dele, eu tenho o telefone dele. Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes. Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem sou eu? Tem gente que, por ter alguma posição, alguma coisa assim, acaba dando carteirada nos outros, assim, para tentar tirar algum benefício. João Batista aqui, de uma forma diferente, ele acabou ouvindo, mais ou menos a mesma pergunta, mas na verdade era o contrário, porque chegaram para ele e queriam saber quem ele era. João estava iniciando seu ministério, batizando pessoas, pregando uma palavra, e de repente lá de Jerusalém, enviados os sacerdotes, os fariseus, e eles querem saber quem é João, o que ele está fazendo. E eles chegam para ele e perguntam: quem é você? Você é Elias? Porque é profetizado no Antigo Testamento que antes da chegada do Messias, do Salvador, Elias seria enviado novamente. E eles estão ali querendo saber, pergunta: você é Elias? Ele responde: não sou. Então quem é você? Você é um profeta? Você é um dos profetas? João também responde que não é. Ele responde: eu não sou o que vocês estão falando, não sou eu. E eu perguntei quem é você, porque hoje eu gostaria de apresentar, não vou falar especificamente a respeito de João Batista, só estou utilizando esse texto para apoiar o tema da mensagem, falando que João recebeu essa pergunta: quem é você? E às vezes nós recebemos, mas não vou falar sobre João. Eu quero apresentar para os irmãos nessa noite dois homens. Eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de conhecer biografia de pessoas, principalmente as biografias bíblicas, Por exemplo, sou um apaixonado pela vida e pela história do apóstolo Paulo. Sempre que posso, releio toda a história dele. Agora, recentemente, estava assistindo a série que estava passando na Record, Finalizei esses dias ali 50 capítulos que mostram, ilustram para a gente a vida, e obra do apóstolo Paulo. Já li um livro que também recomendo sobre a vida e obra de John Wesley, também muito para a gente saber quem era John Wesley, precursor da igreja metodista, de onde surgiu a igreja do Nazareno, e tantas outras biografias. Como eu disse, eu gosto muito de saber quem são as pessoas, quem elas foram e o que fizeram, porque essas coisas podem nos ajudar e nos ensina, faz a gente aprender muitas coisas, temos como exemplos nas nossas vidas, porque todo mundo de alguma forma pode ser um exemplo para nós, não é verdade? Porque pode ser um exemplo do que nós devemos fazer, ou pode ser um exemplo do que nós não devemos fazer. Então todo mundo de alguma forma acaba sendo um exemplo para nós. E eu separei dois personagens aqui na Bíblia que têm uma biografia pequenininha, para não falar inexistente, que passam muitas vezes despercebidos na nossa leitura. Talvez você vai ouvir o nome de um deles aqui e vai falar assim: poxa, nunca tinha ouvido falar desse cara. Mas são pessoas que estão na Bíblia, Nós vamos ver aqui quem eram essas pessoas e o que elas podem nos ensinar, o que nós podemos aprender com esses dois homens cristãos, dois cristãos aqui do Novo Testamento, que viveram as suas vidas, Um deles próximo de Cristo, outro deles muito próximo do apóstolo Paulo, e nós vamos ver o que nós possamos aprender com esses dois. Então, quem são esses homens que nós vamos aprender hoje, nessa noite? E o primeiro deles é Demas. Já ouviu falar sobre Demas? Alguém já ouviu falar? Demas ele aparece na Bíblia, no Novo Testamento, apenas 3 vezes. Nós temos 3 únicas menções a respeito de Demas no Novo Testamento. A primeira vez que ele aparece está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo dizendo o seguinte: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Nós sabemos aqui que Demas
estava junto com Paulo em um determinado momento. Estavam junto com ele. Nós não temos mais informações, mas aí depois, na carta a Filemon, no capítulo 1, versículo 23 e 24, Paulo também escrevendo diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A segunda vez que Demas aparece aqui na Bíblia, ele é chamado de cooperador de Paulo. E você deve concordar comigo que deveria ser uma honra para qualquer homem ser colocado no hall de cooperadores do apóstolo Paulo, não é verdade? O apóstolo Paulo, o maior pastor e missionário que nós conhecemos até hoje, está mencionando que este homem era um dos seus cooperadores. Demas estava junto em algumas de suas viagens missionárias, no trabalho missionário, nas suas pregações, também no meio das perseguições. Demas estava acompanhando o apóstolo Paulo em tudo isso. Mas a terceira e a última vez que ele aparece no Novo Testamento, Paulo também falando sobre ele na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para a Tessalônica. Então nós vemos que Demas aparece no Novo Testamento como um cooperador de Paulo, um auxiliar, uma pessoa que ajudava, uma honra para qualquer homem fazer parte, do círculo maior, do círculo do apóstolo Paulo. Era uma honra para qualquer um, mas eu imagino que ele viu e viveu muitas coisas próximas ao apóstolo Paulo. Eu imagino que ele viu Deus fazendo milagres, Deus operando milagres através da vida do apóstolo. Ele viu pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas até mesmo sendo ressuscitadas, como o caso de Eutico. Não sabemos exatamente se Demas estava lá, mas como ele estava próximo do apóstolo, certamente ele ou poderia estar perto, ou poderia ter ficado sabendo dos assuntos, das coisas que aconteceram. Mas no final nós vemos aqui Paulo dizendo: Demas me abandonou. Demas amou este mundo e foi embora, me deixou para trás. Talvez porque Demas também, além de ter visto as coisas boas que o apóstolo viveu, ele deve ter visto as coisas ruins também, as perseguições, as prisões que Paulo sofreu, os açoites que ele sofreu. E aqui no final, quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, Paulo já está no final da sua vida. Ele está preso em uma masmorra, já condenado à morte, apenas esperando pelo seu martírio, apenas esperando a execução. E ele está escrevendo, deixando aqui uma última mensagem para Timóteo, e ele fala sobre algum dos seus companheiros. Ele vem falando de alguns dos seus companheiros, e ele fala, se ele menciona Demas aqui nesse último discurso dele, é sinal que Demas era uma pessoa importante para ele, porque havia muitas pessoas próximas, mas Paulo fez questão de mencionar Lucas, Marcos, tantos outros, Timóteo, Tito, Epáfras, Aristarco, e ele fez questão de mencionar Demas também aqui, e ele deixou claro: Demas me abandonou e foi embora. Nós aprendemos com Demas, sabe o quê? Nós aprendemos que Demas nos ensina que nem todos que começam bem, terminam bem. Nem todos que começam bem, terminam bem. O mais importante para nós, mais importante do que como começamos, é como terminamos. Mais importante do que como a gente começa uma jornada, é como nós vamos terminar essa jornada. A jornada é longa. Demas, ele representa para nós quem era Demas? O cristão que desiste. O cristão que desiste no meio do caminho. Nós sempre ouvimos o seguinte: olha, como cristãos, enquanto cristãos, nós temos que ser o quê? Fiéis ao Senhor. Não ouvimos isso sempre? Nós precisamos ser fiéis, mas a filosofia do cristão não é apenas ser fiel, nós temos que permanecer fiel até o fim, independente do tempo. Independente do tempo. É muito bonito nós olharmos e ver crianças, adolescentes, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando, amando a Deus. Mas veja, a vida é uma grande jornada, muito mais importante do que como começamos,
é como nós iremos terminar. Então nós temos aqui, ó, tem uma adolescente e um pré-adolescente aqui, de 13 anos e de 16, que nasceram na igreja. Alguns aqui têm 1 ano, 5 anos de crente, né? A Ana Júlia já tem 16, já tem 16 de evangelho. Tem muita gente que não tem isso. Eu tenho 18, para você ter uma ideia, 18 anos de igreja. A Ana Júlia já tem 16, indo para 17. Se viver até os 80 anos, quanto tempo de cristão vai ter? 80 anos. Então veja, é muito lindo estar, mas é muito mais importante permanecer. Há muitos cristãos que desistem no meio do caminho. Há muitos cristãos que desistem no meio do caminho. Eu conheço muita gente, você deve conhecer também, pessoas que fizeram parte de igrejas, pessoas que estavam juntos na igreja, servindo a Deus, adorando, orando, sendo usadas por Deus, e hoje a gente encontra, estão longe do evangelho. Não é assim? Você conhece alguém assim? Quem tem mais tempo de igreja? Eu lembro de pessoas que eu conheci lá na Central quando eu cheguei, lá em 2008. Pessoas que trabalhavam, pessoas que serviam, pessoas que eram referências dentro da igreja. E às vezes hoje eu encontro por aí, não estão mais, não fazem parte mais de igreja nenhuma, não congregam mais em nenhum lugar. Talvez abandonaram e talvez, como Demas aqui, amou o mundo, o presente século e abandonou. O que faz cristãos desistirem no meio da jornada? Nós vemos aqui que Demas amou o mundo. João escreveu na primeira carta dele que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Jesus falou que nós não devemos amar o mundo. Mas Demas, por algum motivo, talvez por conta das perseguições, falou, quer saber? Não, tchau. Vou voltar a viver a vida que eu tinha, que era muito mais interessante. Eu aceitei esse negócio de evangelho, comecei a caminhar com Paulo, o que eu recebi? Paulada, pedrada, chicote e por aí vai. Não tem benefício nenhum, recebi nada, não ganhei nada. Não ganhei nada quando cristão. Isso nos faz acreditar que talvez essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Mas tem muito crente que desiste por conta das provações da vida. Tem muito cristão que chega na presença de Deus achando que quando se convertem e vão estar na presença de Deus, os seus problemas vão ser solucionados. Eles olham para Deus como se Deus fosse um mágico, uma pessoa que num piscar de mágica vai resolver os nossos problemas. Olha, minha vida está difícil, está uma luta, me chamaram para ir para a igreja, eu vou para a igreja, porque me falaram que os meus problemas serão resolvidos. Meu irmão, se falaram isso para você, te enganaram. Se você um dia ouviu, vamos para a igreja, porque lá os seus problemas vão se resolver, te enganaram. Jesus resolve problemas? Sim. Ele soluciona nossos problemas? Sim. Mas não é num passe de mágica. Nós vamos enfrentar lutas, haverá provações, haverá dificuldades. Tem gente que desiste, tem cristão que desiste no meio da jornada, sabe por quê? Por causa de relacionamento. Relacionamento. Meus irmãos, eu já fui líder de jovens, eu já vi muita coisa. Eu já vi jovens solteiros chegar na igreja e que não faltava absolutamente nada da igreja. Aí o pastor anunciava, irmãos, vai ter oração 6 horas da manhã, estava lá o jovem. Amanhã a oração vai ser às 2 da manhã no monte, o jovem estava lá. Vai ter culto de homens, ele ia. Vai ter culto de mulheres, ele ia também. Igual eu e o pastor Rodrigo inventamos uma desculpa para poder estar aqui ontem. Nós vamos lá, não, eu vou para levar as crianças, mas foi uma desculpa que para poder pegar, né, um bonde aqui no Ministério das Mulheres aqui, nós viemos aqui. Mas estava em tudo. Aí o sonho era namorar. Eu cansei de ver isso. Começa a namorar. Pede para Deus uma namorada ou um namorado. Aí acontece o quê? Começa a sumir da igreja. Não aparece mais. Não, porque nós estamos cansados. Não, porque não sei o quê. Sempre havia uma desculpa. Meu irmão, por que você não está vindo mais? Opa, não dá mais, meu pai não pode mais me levar. Quando eu era sozinho, solteiro, vinha a pé para a igreja. Por conta de relacionamentos, pessoas abandonam o evangelho.
abandonam a igreja, decepções, pessoas que acabam se decepcionando e acabam desistindo da caminhada cristã por conta de decepções. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meu irmão. A gente sempre ouve algo do seguinte: eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou decepcionado com a igreja. Nunca diga isso, tá? Sabe por quê? Porque a igreja não vai te decepcionar. Quem pode te decepcionar talvez pode ser eu, pode ser o pastor Rodrigo, pode ser algum outro irmão. A igreja é a noiva de Cristo. Então se um dia acontecer alguma coisa, diga assim: o pastor Vitor me decepcionou. Não a igreja. Não desista do evangelho por conta de alguma coisa que acontecer. Não desista da sua caminhada cristã por conta de alguma coisa, não por conta de decepções. Nós vamos e estamos tomando muito cuidado, atentos, orando, buscando a Deus para não decepcionar ninguém. E que Deus nos ajude a nos manter assim. Mas se um dia acontecer alguma coisa, não faça Cristo, não faça Deus pagar por algo que de repente que eu fiz para você. Tem pessoas hoje longe da igreja, longe de Deus, por conta de determinada situação que passou em uma igreja lá em 2010. Não, naquela igreja fizeram isso para mim, e aí eu abandonei e parei. Não pare, não pare, não desista. Nós já conversamos com outras pessoas tantas vezes, em tantos acontecimentos, quando estávamos lá na central, e eu já cansei de falar para a pessoa assim: meu irmão, você tá triste, você está decepcionado, você não está conseguindo mais caminhar aqui? Procure uma outra igreja para você ser feliz. Vá para um outro lugar, mas não fique desse jeito, que desse jeito sua fé vai morrer. Não abandone o evangelho. Pastor Vitor, mas o pastor fez tal coisa para mim, falou não sei o que, falou, se você não quer resolver isso daí, pegue a bênção de Deus, procure um outro lugar e vá ser feliz, mas não abandone a caminhada. Não seja como Demas, não abandone no meio do caminho. Tem pessoas que abandonam também por conta das seduções que o mundo oferece. O mundo está todo o tempo apresentando coisas para nós, apresentando banquetes para nós, para tentar nos seduzir, mas nós temos que em todo o tempo dizer não. A vida cristã, meu irmão, o apóstolo Paulo ilustrou a vida cristã como uma maratona. Você já correu maratona? Eu tenho um amigo que está correndo maratona aí para tudo quanto é lado. Ele corre maratona 40, 50 quilômetros. É mais de horas. A vida cristã é uma maratona. É uma corrida longa. Não é uma corrida, não é 100 metros rasos. Não é aquela corrida que se faz em 9, 10 segundos. Mas a vida cristã é uma maratona longa. Que nós temos, alguns vão ter a vida toda para correr. A vida toda. Se você se converteu já um pouquinho mais velho, talvez a sua corrida vai ser um pouco menor. Mas quanto antes a gente se converte, maior vai ser a nossa corrida. Mais tempo nós temos que permanecer na presença de Deus. Por isso, não importa como a gente começa, o que vai importar é como nós vamos terminar essa corrida. Tem pessoas que destroem uma história linda que construiu ao longo de anos, porque acaba encerrando da forma errada, da maneira errada, do jeito errado. Esse é Demas, o primeiro personagem, o cristão que desiste. E quando eu perguntei, quem é você? Eu não quero que você se identifique com Demas, porque Demas é o exemplo ruim. Demas é o exemplo ruim, mas agora eu vou te dar o bom exemplo. Uma pessoa boa. E o segundo personagem que nós temos aqui é André. Já ouviu falar de André? Um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus. Você sabe os nomes dos discípulos de Jesus de cor? Todo mundo só sabe Pedro, Tiago e João, né? Passou, Pedro, Tiago e João no barquinho e acabou, né? A gente se esquece de André. Lembra de Judas também, né? Que por sinal tinha 2. Aí tem quem? Felipe, Natanael, e aí não vou perguntar porque às vezes até eu esqueço. Porque os que mais aparecem na Bíblia são quem? Pedro, Tiago, João, né? São os mais famosos, mas André é uma pessoa
extremamente importante, e eu vou te mostrar porquê. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 40, diz o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido a Jesus. Ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. André era um dos 12. Antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista, ele já caminhava com João Batista. André já tinha uma sede, um anseio, que era o quê? Andar atrás do Messias. Quando ele está lá no Rio Jordão e João Batista está batizando, Jesus aparece e ele fala: ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que André faz? Sai correndo e vai para casa. E vai para casa e vai falar com o seu irmão. Quem era o seu irmão? Simão, que nós conhecemos como Pedro. E fala: Pedro, achamos o Messias. E ele pega Pedro pelas mãos e levam ele até Jesus. Quando chega lá, Deus fala com quem? Fala com Pedro. E não fala com André. Jesus olha para Pedro e fala: você é Simão, filho de João, não é? Sim, senhor. Então, a partir de agora, seu nome será Pedro. Obrigado, André, paz do Senhor. André é pouquíssimo falado na Bíblia. Pouquíssimo falado na Bíblia. Nós chegamos lá em Cafarnaum, cidade de Jesus. A gente chega lá, tem uma placa assim, no vilarejo, nas ruínas, construíram uma igreja em cima e tem uma placa gigante escrito assim: House of Peter, ou Peter's House, casa de Pedro. Nós vamos em Roma, e o que tem lá em Roma? A Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro. Quando é eleito um novo Papa na Igreja Católica, os jornais anunciam o quê? Há um novo Papa na Igreja de São Pedro. Ninguém fala de André, coitado de André. Até o peixe é de São Pedro. Nós fomos lá, né? É comum em volta do Mar da Galileia, tem os restaurantes para você comer o peixe de São Pedro. E quem que pescava lá? Pedro, Tiago, João e André. André é irmão de Pedro, estava junto. Na multiplicação dos peixes, na pesca maravilhosa, ele estava lá. Ele viveu tudo isso. André é pouquíssimo falado na Bíblia, mas ele é conhecido como a pessoa que levou Pedro até Jesus. Pedro conheceu Jesus através da vida do seu irmão André. André é conhecido como o primeiro missionário do Novo Testamento. O primeiro evangelizador que nós temos na Bíblia aqui é André. Ele aparece mais 2 vezes, que dá uma ênfase no Novo Testamento. Veja que assim como Demas, ele aparece também 3 vezes, onde é mencionado o seu nome. A outra vez que ele aparece é também no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, que Jesus está falando com os discípulos, e aí o versículo 8 diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? André, pela segunda vez, ele leva um menino que tinha os pães e peixes, levam ele até Jesus, e através do menino, Jesus realiza o milagre na multiplicação de pães e peixes. André talvez estava com fome, já tinha visto que o menino tinha lá um McFish, e ele já estava de olho no lanchinho do menino. Mas ele aparece pela segunda vez, e pela segunda vez ele está levando alguém até Jesus. Primeira vez que ele apareceu, ele levou Pedro até Jesus. Agora ele aparece novamente e leva um menino até Jesus, e Jesus realiza um milagre. A terceira vez que ele aparece também no Evangelho de João, ele está levando gregos também até Jesus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que eram de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Toda vez que André apareceu na Bíblia, ele está levando alguém até Jesus. Sabe de qual forma? Nos bastidores. André está fazendo um trabalho de bastidor. André nos ensina que não é necessário ser o mais famoso para ser o mais relevante. Quem era o mais famoso dos 12?
Pedro. Quem leva o nome até hoje? Pedro. E André? Ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nunca ouviu falar. Pouquíssimo, às vezes a gente ouve falar, pouquíssimas vezes, mas toda vez histórias, está sempre falando de Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi o homem que Jesus levantou para ser o líder da igreja. Pedro foi o homem que pregou no primeiro culto da igreja e se converteram 3.000 homens. O que André estava fazendo naquele dia, no dia de Pentecoste? Enquanto Pedro pregava, o que será que André estava fazendo? Emburrado? Jesus chamou meu irmão, não chamou eu. Estou bravo. Poxa, Jesus, fui eu que te apresentei Pedro, e o senhor não me deu nenhuma oportunidadezinha? Só Pedro que prega? Só Pedro, Tiago e João? Tiago foi o primeiro a morrer, também bem feito, morreu também, quer se aparecer, morreu. Quer se aparecer, arrancaram sua cabeça. Herodes te matou. André não buscava destaque. André não se importava com isso. André entendia que um ministério é feito de pessoas que aparecem mais, outras que aparecem menos, mas que todos são importantes para o bom andamento do reino. Eu imagino que André, talvez enquanto Pedro estava pregando lá para 3.000 pessoas, eu imagino André lá atrás no fundo, talvez orando: Deus abençoe meu irmão, usa a vida do meu irmão, usa Pedro com poder, com graça, com unção, ajuda ele, Senhor, dê sabedoria para o meu irmão, cuida dele. Depois que Pedro pregou, eles foram lá, batizaram pessoas. André falou: meu irmão, vem cá, vou te dar uma água, você deve estar cansado, vou aqui te ajudar. André fazia o trabalho de bastidores, aquele trabalho que poucos querem fazer. Ele não buscava destaque, ele não buscava estar à frente, ele não se importava em não aparecer. André nos ensina que fidelidade silenciosa é tão valiosa quanto uma liderança visível. Ele sabia que fazer o trabalho de bastidor era tão importante e tão valioso quanto o trabalho que o seu irmão Pedro fazia. Ele sabia: quem foi chamado para ser o líder é meu irmão, mas eu tenho a honra, a grande honra de ter sido escolhido como um dos 12. Jesus não chamou André porque ele era irmão de Pedro. Jesus não ficou assim: e agora, rapaz, foi André que trouxe Pedro para mim, eu não queria chamar André. André não tem o chamado, a vocação pastoral, mas assim, se eu não chamar André, como ele que trouxe Pedro, ele vai ficar triste. Então assim, vamos levar André junto, né? A Bíblia diz que Jesus orou uma madrugada inteirinha para escolher os 12. E o primeiro nome que ele deu foi quem? Pedro. Mas André foi um dos escolhidos também. Porque Jesus sabia que precisava de um homem de autoridade para estar à frente, para estar liderando, para estar cuidando, mas também precisava de uma pessoa importante que iria fazer o trabalho dos bastidores, que era tão importante quanto. Com os séculos de igreja, os homens criaram coisas, criaram cargos e colocam na cabeça das pessoas que um trabalho é mais importante do que o outro, que servir dentro da igreja tem locais que não tem destaque. Tem locais que você não pode estar porque não aparece. Isso é coisa humana, aliás, isso é coisa diabólica. Porque o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre os membros da igreja, comparando os membros do corpo com os membros da igreja, o que ele disse? Todos são importantes. Aqueles que a gente diz que são os menos honrosos, são aqueles que fazem mais. O apóstolo Paulo disse, deixando claro que é o seguinte: Deus levanta pessoas para estar em cima do altar, para poder aparecer, para poder segurar o microfone, para poder falar, mas Deus levanta pessoas também nos bastidores, que são tão importantes, ou até mais importantes, do que aqueles que estão aqui falando. A gente, para estar aqui em cima do altar, segurando o microfone, para poder pregar para você aqui essa noite, mais de 10 pessoas precisaram trabalhar para poder fazer isso. E quem que é mais importante? Eu que estou aqui falando? Não. Às quartas-feiras, algumas irmãs vêm aqui na igreja e fazem uma faxina, limpam tudo, junto com a Ju, aqui minha mãe, a Adriana e mais alguns.
Vem aqui toda quarta-feira, tem gente que às vezes nem sabe, vem aqui, limpa a igreja, deixa tudo bonitinho, quando a gente chega no culto à noite, está tudo limpinho, o banheiro organizado, está tudo sendo bem feito. Eu sou mais importante do que elas, porque estou em cima do altar segurando o microfone? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A igreja de Cristo, ela é um corpo, e onde todos nós podemos servir de igual importância. Nós precisamos de todos, para que esse culto acontecesse. Pessoas chegaram aqui hoje 3h30, 4 horas da tarde, no calor, enquanto nós estávamos talvez descansando lá em casa, se preparando, tomando um banho, descansando, tirando aquele cochilo do domingo à tarde, já tinha gente aqui na igreja, já tinha gente ligando o som, ensaiando, preparando aqui as canções, ligando os instrumentos, para que a gente chegue aqui e ouça um louvor desse abençoado como nós ouvimos. A igreja é um corpo, meu irmão. André, ele é o crente que não desistiu, ele é o crente que não desiste no meio do caminho, ele faz o que precisa ser feito, ele faz o que precisar fazer. Eu não me importo com destaque. Deus levantou meu irmão Pedro para falar, mas ele me chamou também. Eu tenho a honra de ter sido chamado por Jesus, eu sou um dos 12, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou fazer, sem me importar com absolutamente nada. Você está me entendendo, gente? Concorda comigo ou não? André é o crente que não desiste, ele não desistiu. A igreja nasceu em Atos capítulo 2, com a pregação de Pedro. Dali em diante, nós nunca mais ouvimos falar sobre André. Você sabia que não tem nenhuma menção sobre André? Nem na Bíblia e nem na história. A história romana conta a história de Pedro. Nós temos registros em Roma a respeito de Pedro, a respeito de Paulo. Nós sabemos onde eles foram presos. Sabemos que por volta do ano 65, os dois estavam presos em Roma e foram martirizados na cidade de Roma. Foram presos, considerados líderes do cristianismo, né, os homens que eram responsáveis por ter tacado fogo em Roma. Foram os dois presos pelo imperador Nero. E existem documentos de historiadores romanos falando sobre Pedro, falando sobre Paulo, mas sobre André não tem absolutamente nada. Mas a história dele está escrita no céu. A história dele está escrita lá no céu. A única menção que nós temos a respeito de André foi a sua morte. E assim como Pedro, quando ele foi martirizado, e o Império Romano, para poder castigar os cristãos, matavam os cristãos da mesma forma que mataram Cristo, crucificado. Penduravam cristãos em cruzes. Mas tanto Pedro quando morreu diz: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. André foi a mesma coisa, ele foi crucificado numa cruz em forma de um X, de cabeça para baixo também, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. É a única questão, é a única menção que nós temos na história a respeito de André, mas nós sabemos, o simples fato da história não contar sobre ele, significa que ele não foi importante? Muito pelo contrário. Talvez o ministério de André foi só ter sido usado por Deus para levar Pedro a Cristo. Você conhece Billy Graham? Já ouviu falar sobre Billy Graham? Um dos maiores evangelistas e pregadores do século 20. Você sabe quem converteu Billy Graham? Você sabe como Billy Graham se converteu? Billy Graham pregava milhares de pessoas em estádios fechados. O maior avivalista que o século 20 já viu, morreu recentemente. A história diz que um carteiro foi na casa dele entregar uma correspondência, pregou o evangelho para aquele menino. Ele aceitou Jesus e se tornou um dos grandes pastores e líderes da igreja americana do século 20. Assim é o evangelho. E eu finalizo imaginando o seguinte: os 12 apóstolos chegando no céu, depois da sua morte. Qual é o seu nome? Eu sou Paulo, prazer, sou Paulo, apóstolo Paulo. Muito bem, Paulo, quais são os seus feitos na igreja de Cristo? Olha, eu era um judeu, era um perseguidor da igreja, mas eu aceitei Jesus, me converti, me tornei o apóstolo dos gentios. Centenas de pessoas se converteram através das minhas pregações.
Centenas de igrejas foram plantadas através das minhas viagens missionárias. Eu viajei à Ásia, eu viajei à Europa, eu naveguei, eu naufraguei pregando o Evangelho. Eu preguei o Evangelho em ilhas que eram inalcançáveis, eu preguei o Evangelho lá. Milhares e milhares de convertidos. Eu deixei centenas de pastores, centenas de igrejas, líderes formados. Muito bem, apóstolo Paulo. Louvado seja Deus pela sua vida. Por favor, entre até aqui. E você quem é? Pedro, apóstolo Pedro. O que você fez? Quem era você? Eu era um pescador, fui chamado por Jesus. Jesus me chamou para ser o líder da igreja. Ele falou para mim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele deu a chave do reino dos céus para mim, espiritualmente falando. No primeiro culto da igreja eu preguei e 3.000 pessoas se converteram num único culto. Acho que nenhum outro pastor na história toda da igreja viveu o que Pedro viveu. 3.000 conversões em um único culto. Você fez tudo isso? Fiz tudo isso. Liderei a igreja por diversos anos. Morri lá em 65, crucificado. E você quem é? Eu sou João, o discípulo amado. Eu fui o único que não fui martirizado. Preguei o Evangelho. Fui pastor na igreja em Jerusalém. Pastoreei a igreja em Éfeso. Depois fiquei um tempo lá exilado na ilha de Pátmos. Sou conhecido pelo homem que recebeu a visita de Jesus para escrever o Apocalipse. O Apocalipse que nós temos escrito por João. E você quem é? Eu sou André. O que você fez, André? Apresentei Pedro para Jesus. Pedro conheceu Jesus porque eu levei até ele. Está entendendo a importância, irmão? O que mais você fez, André? O que mais eu fiz não importa. Eu era o suporte da igreja. Enquanto os 12 cuidavam, e quando Pedro pregava, João pregava, Paulo viajava, os irmãos faziam um monte de coisa, eu estava ali junto talvez com Natanael, com Filipe, com alguns outros, cuidando dos interesses da igreja, não deixando que o meu irmão se preocupasse com outras coisas, cuidando de todos os bastidores da igreja, para que a igreja avançasse, para que o reino avançasse, para que o evangelho avançasse e pessoas se convertessem a Jesus. André é o cristão que não desistiu no meio do caminho. E eu perguntei no começo da mensagem: quem é você? E eu pergunto novamente: quem nós somos? Ou quem nós queremos ser? Como Demas ou como André? Eu imagino que a resposta de todos aqui seja como André, não é verdade? Fique de pé então para a gente poder orar.